Olá, bom dia, tudo bem? Que bom podermos iniciar a semana falando de coisas boas, não é mesmo? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o Deus que me vê. E para isso, gostaria de ler lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 em diante. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, e talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião em que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuía Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. E então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. E então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe a Agar, serva de Sarai: de onde você vem e para onde vai? E respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha serva. E disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Agora pulo lá para o versículo 13 que diz: este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Quando eu li essa passagem, essa frase me marcou muito. Tu és o Deus que me vê. E é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje. Mais precisamente sobre o Deus que me vê e me direciona. Agar, diante da sua situação com Sara, que na época ainda se chamava Sarai, quando ela é entregue a Abrão e ele a possui e ela então engravida, uma atitude que inclusive foi aprovada a princípio por Sarai, mas após ela engravidar, ela começa então a desprezar a sua senhora, a Sarai. E Sara fica possessa com aquela situação, pelo desprezo que ela vem sofrendo, e inclusive por ver que alguém daria ao seu marido um filho e essa pessoa não era ela. E então Abrão diz a Sarai: olha, faça com a tua serva o que desejares. E a decisão de Sarai é começar a maltratar a Agar. E Agar, com medo da fúria de Sarai, ela foge. E então o anjo do Senhor encontra Agar. E ele pergunta para ela: da onde vem e para onde vais? E ela fala: eu estou fugindo da minha senhora. E então o anjo do Senhor diz: volte para lá e sujeite-se a ela. E ela diz que esse é o Deus que a vê. E esse é o Deus que nos vê e nos direciona. O anjo do Senhor apareceu a Agar, e não somente apareceu a ela, mas ele direciona a Agar para o que ela devia fazer. Primeiramente, o anjo pergunta: da onde você vem? E depois, para onde você vai? Qual é o seu caminho, Agar? Para onde você está indo? E simplesmente Agar responde apenas a primeira pergunta: eu estou fugindo da minha senhora. Mas ela não fala para onde ela está indo. Mas o anjo do Senhor, através dele, o Senhor direciona a Agar. E ele diz: volte à sua serva. Sabe, o nosso Deus nos vê e nos direciona. Ele certamente viu tudo aquilo que Agar estava passando, tudo aquilo que ela estava sofrendo e até mesmo aquilo que ela estava fazendo com Sarai. Deus viu o conflito que surgiu entre aquele grupo por conta dessa situação, e ele vê a situação de Agar quando ela foge sem saber para onde ir, grávida de Ismael. E então o Senhor intervém, encontra Agar e a direciona. O Senhor vê o nosso sofrimento, o Senhor vê os nossos conflitos, o Senhor vê os nossos desafios, e o Senhor vê inclusive quando estamos sem rumo, quando estamos perdidos, sem saber para onde ir. E Ele vem e nos direciona, assim como Ele fez com Agar.
Ele manda Agar voltar e se sujeitar à sua senhora. E ele ainda diz, né, na passagem que eu pulei, onde o anjo do Senhor diz: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Deus vê o sofrimento de Agar, Deus vê o conflito que se instaurou, mas ele vai direcionar Agar a voltar e ainda fala sobre o seu filho Ismael. O Senhor, ele não está alheio àquilo que nós temos vivido, mas ele está atento e ele nos vê e vem ao nosso encontro para nos direcionar. Se você tem vivido situações onde você se encontra perdido, onde você se encontra sem saber para onde ir, onde você sabe de onde está vindo, como Agar sabia, mas não sabe para onde está indo, ouça o Senhor te direcionando. Ouça o Senhor te dando o caminho. E sabe, às vezes o Senhor vai nos direcionar com uma direção oposta à que queríamos. Às vezes o Senhor vai nos mandar voltar para a situação da qual estávamos fugindo. Assim como aconteceu com Agar, o anjo do Senhor fala: olha, volte e se sujeite à sua senhora. Que coisa louca, né? Agar fugindo de sua senhora porque ela estava sofrendo ali nas mãos de Sarai, e o Senhor manda ela voltar, mas ele manda ela se sujeitar. A Bíblia relata ali que Agar estava desprezando Sarai, mas o anjo do Senhor a manda voltar, mas não somente voltar, mas mudar o seu comportamento e passar a se sujeitar à sua senhora. Às vezes, o Senhor vai nos direcionar de volta para o lugar de onde nós temos fugido, mas Ele também nos direcionará a como agir, nos ensinará a como fazer diferente, para viver de uma maneira diferente do lugar talvez que estejamos fugindo, mas que é o lugar para onde o Senhor quer que nós vamos. Se você tem passado por uma situação semelhante, ouça a voz do Senhor te guiando, ouça a voz do Senhor que te vê, te direcionando. Tem uma música que eu tenho ouvido muito ultimamente, que tem me agradado muito, em que ela diz: continuar não é uma opção. Eu ouço o caminho a me chamar e sigo em frente. Ouça a voz do caminho, a voz do seu Senhor a te chamar. Siga em frente, siga a direção do Senhor, aquele que te vê. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado seu coração e até quarta-feira.